Você já se questionou como foram construídas as pirâmides? É difícil de imaginar, né? E para que as pirâmides serviam? Se você ficou curioso de como foram feitas essas pirâmides, fica comigo que eu te conto como foi o surgimento delas e quais eram suas finalidades. Hoje irei citar as 3 principais pirâmides do Egito, que são elas a Quéops, Khafre e Mycerinos, que se localizam na península de Gizé. É a terceira maior cidade do Egito. É muito difícil imaginar as suas construções. Muitos até mesmo dizem que quem as fez foram os alienígenas, por serem grandiosas demais. E os blocos de pedras enormes que foram erguidos até o seu topo. Esses blocos pesavam em torno de 2 toneladas ou mais. E você já pensou o quão alta elas são? Vamos falar um pouco sobre a pirâmide de Quéops. Em sua base, ela possui uma largura de 230 metros, por 174 metros de altura. Então pense o quão trabalhoso foi para construí-la, e quanto tempo será que foi para construí-la. Então, para a construção da Quéops, foram usados mais de 100.000 trabalhadores, e demorou em torno de 20 anos para ficar pronta. A pirâmide de Quéops possui cerca de 2,300 milhões de blocos de pedras, que pesavam entre 3 toneladas e 15 toneladas. Então se torna muito difícil imaginar como as pessoas daquela época construíam algo tão grandioso e tão pesado sem a ajuda de máquinas e tecnologias. Pesquisadores afirmam que naquela época os trabalhadores usavam um sistema de trenó para puxar as pedras e usavam troncos e cordas e faziam um sistema de alavancagem. Os egípcios tinham conhecimento bem avançado naquela época. Já a pirâmide de Khafre tinha cerca de 143 metros de altura e 215 de base, um pouco menor que a pirâmide de Quéops. E a pirâmide de Mycerinos tinha cerca de 65,5 metros de altura e 108,5 de base, bem menos que as outras citadas. Mas para que foram construídas essas pirâmides? O objetivo da construção dessas pirâmides era um só: servir como túmulo para os faraós e seus cônjuges, familiares, sacerdotes e funcionários do faraó. Todos esses eram sepultados nessas incríveis construções. Se formos analisarmos, as pirâmides elas têm formato triangular. E existe um significado para o formato que as pirâmides eram feitas. Naquela época, acreditava-se que se construísse um monumento apontado para o céu, facilitaria a ascensão do faraó ao céu, e aonde ele seria acolhido pela divindade após a morte. E isso também tem a ver com o tamanho dos monumentos, pois eles acreditavam que quanto mais alto, mais próximo ele estaria do céu. Mas você deve estar se perguntando: o que deve ter dentro dessas pirâmides nos dias de hoje? Naquela época, os egípcios construíram uma sociedade extremamente religiosa, que acreditava na imortalidade, que a morte era apenas passageira, ou seja, que depois de um tempo a vida voltaria para o seu corpo, mas acreditava-se que a vida só voltaria se o corpo estivesse em um bom estado de conservação, e por isso praticavam um método de mumificação, e é por isso que eram colocados alguns dos seus pertences mais valiosos junto com o corpo, porque acreditavam que se a vida voltaria, ele teria aquela riqueza novamente. Mas você pode ficar tranquilo, com certeza se você for visitar as pirâmides, você não irá dar de cara com alguma múmia ou ver um tesouro valioso. Isso pelo fato de que as pirâmides já foram saqueadas algumas vezes, podendo ter retirado todas essas joias valiosas. E até mesmo se tem algo lá dentro valioso, você não conseguirá chegar em alguns pontos, por serem muito bem preservadas e cuidadas com segurança. Estima-se de que o peso e massa da pirâmide de Quéops era aproximadamente a 6 milhões de toneladas. Então, imagine o quão grandiosa ela seria. Os blocos de pedras das construções foram trazidas de várias partes do Egito. Por exemplo, as pedras da Quéops foram trazidas de uma pedreira em forma de ferradura ao sul de Gizé. A maioria dos egiptólogos concordam que as pedras foram levadas até o topo por um sistema de rampa, mas há poucas provas sobre esse método. Ninguém sabe como essas rampas eram feitas, e não há quase nenhuma evidência disponível. Alguns desenhos hipotéticos vêm sendo feitos nas últimas décadas, mas nenhum definitivo foi aceito até agora.
Você talvez está se perguntando: quem construiu essas pirâmides? Será que foram os alienígenas? Ou será que foi construída por deuses? Em alguns estudos, revelam que esses monumentos foram construídos por escravos ou funcionários pagos. Se você gostou dessas curiosidades sobre as pirâmides, eu peço para que você deixe o like no nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Para receber mais vídeos como este, não esqueça de ativar o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui e até mais.